Olá, tudo bem? Voltamos depois aí da parada da quarentena. Hoje vamos ver uma aula de revisão sobre relevo e clima do Brasil. Vale tanto aí para o primeiro ano, que está vendo talvez pela primeira vez, quanto para o terceiro ano, que estamos vendo na aula de revisão, né? Então vamos começar aqui com relevo brasileiro. Então aqui no texto está dizendo o seguinte: relevo brasileiro é marcado pelos planaltos, planícies e depressões. Ou seja, né, o Brasil não tem montanhas. Nessa classificação que a gente vai trabalhar, montanhas é considerado um relevo recente, um relevo em formação, em especial que sofre com a ação de agentes internos, como por exemplo atividade vulcânica e movimento de placas tectônicas. Como a gente não tem isso no Brasil, a gente considera que não existe montanha no Brasil, né? Então o relevo brasileiro é composto por planalto, planície e depressão. Os terrenos geológicos são de idade muito antiga e bastante desgastados pela erosão. Justamente o que eu falei, né? Como o relevo brasileiro não tem uma formação, não está em formação, o que vai predominar é o desgaste, ou seja, a ação da erosão, chuva, o sol, o vento, a atividade humana, são atividades que vão desgastar o relevo, né? E não construir. Por isso que a maior parte do relevo está em média inferior a 500 metros de altitude. Então, claro que a gente vai encontrar regiões aqui em Pernambuco, por exemplo, que chega a 1.200 metros de altitude, um pouco mais. Encontrar lugares no Sudeste que chegam a 2.000 metros. Mas, em média, a gente pode afirmar que o relevo brasileiro é relativamente baixo. De maneira geral, o embasamento, ou seja, a cobertura, né, até a partir dessa erosão, o cobrimento das camadas mais sólidas das rochas, é pré-cambriano, com intercalações paleozoicas das bacias sedimentares, ou seja, é muito antigo, né, esse recobrimento. Apresenta um terreno recente na faixa costeira, onde aparecem os sedimentos quaternário da era Cenozoica. Ou seja, onde é que eu tenho um relevo recente? Aqui no litoral, né? Mas não pela ação dos agentes internos, e sim pela erosão aqui, ó, nas margens dos planaltos, que vão sendo depositados aqui na região costeira, no litoral, que se estende até aqui, né, até a nossa cidade, Vitória e Santo Antão, por exemplo. E esse movimento está ocorrendo. Então a gente pode afirmar que aqui é um movimento recente, mas não que sejam movimentos internos, né? Como ocorre na região da Cordilheira dos Andes, do Himalaia, onde há presença de vulcões, terremotos. Aí sim que são os desdobramentos de fato modernos. Aqui é uma formação moderna, mas se trata de uma planície, local de acúmulo de sedimentos. É um pouco diferente. Aqui as classificações do relevo. A nível geral, uma das mais utilizadas é essa de Haroldo Azevedo, né, onde divide o Brasil basicamente nas três formas que a gente falou, e o predomínio absoluto são dos planaltos, né? Essa parte marrom escura que a gente vê. Haroldo Azevedo uma classificação antiga, 1950. Aí ela considera toda essa região central como um planalto brasileiro, né? Ser um planalto central que corresponde basicamente a todo o centro do Brasil, se estendendo até parte das extremidades. As planícies, basicamente, a planície amazônica e a planície litorânea, planície do sul, Campos ou Pampas Gaúcho, e o Planalto, o Pantanal, né? A planície pantaneira. Só que ao longo do tempo, com a evolução da ciência, tecnologia, foram fazendo novas descobertas e foi acrescentando algumas subdivisões. Então, Azi Absaber, em 1962, ele divide aquele planalto central, acrescentando aqui Planalto de Nordeste,
Planalto de Leste e Planalto de Sul. Então, ao longo do tempo, foi surgindo novas subdivisões. Quanto mais detalhada é essa subdivisão, menos cai assim em concurso, em provas, porque vai se tornando algo mais específico, né? Algo mais para quem vai estudar a área de geologia ou a própria geografia, por exemplo. Mas até aqui é interessante vocês saberem a questão do Planalto do Nordeste, como o nosso Planalto da Borborema, que se encontra aqui, por exemplo. É muito falado dos planaltos de Sudeste, regiões montanhosas aqui, onde vai ter as serras de regiões frias, a gente vai ver do clima tropical de altitude mais na frente, né? No interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo e assim por diante. E a classificação de Jurandir-Rossi, né? Que essa, como eu falei anteriormente, ela é bem mais complexa e bem mais detalhada. Né? Pode dizer que ela é mais atual. Aí ela vai considerar a presença de bem mais depressões. Então, entre uma estrutura e outra, entre um planalto e outro, entre uma planície e um planalto, é possível a gente encontrar, hoje com detalhamento, mais depressões, né, devido ao seu processo de formação. Seria ali uma região mais rebaixada em comparação ao relevo do seu entorno. Né? Seria uma depressão. Então, essa é a classificação de Jurandir-Rossi. Então, aqui seria as planícies, continua a planície amazônica, a planície litorânea, planície pantaneira, os planaltos, intercalados entre as planícies e os planaltos, as depressões. Aqui a gente vê as principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, o que são bacias hidrográficas? São essas regiões rebaixadas, onde os rios são direcionados. E na maioria dessas regiões você vai ter um rio central, como por exemplo a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Claro, o rio principal é o Rio Amazonas. Então, todos os rios dessa região correm em direção ao Rio Amazonas, formando uma bacia hidrográfica, com a presença do Rio Amazonas como rio principal. Então, as principais bacias hidrográficas brasileiras são a Amazônica, a do Paraná, o Rio Paraná, Bacia do Uruguai, Bacia do Paraguai, Bacia Tocantins-Araguaia e Bacia do São Francisco. A maior parte dessas grandes bacias, até mesmo pela questão do comprimento e delas surgirem aqui nessa região central, como a gente viu na imagem anterior, é uma região de planalto. Esses rios de planalto, eles são importantíssimos para a questão energética do Brasil. O Brasil utiliza para produção de energia hidrelétrica. Né? A maioria dessas grandes bacias são grandes produtoras de energia elétrica através das hidrelétricas. É o que faz do Brasil um dos países com energia mais limpa, né? Não por uma escolha do Brasil, porque o Brasil é bonzinho, não somente por isso ou por isso, mas por uma característica natural mesmo, né? De ter rios de grandes extensões e de uma certa altitude, que são os rios de planaltos. Isso propicia com que isso seja viável. E aqui, mais 3 bacias secundárias porque ela não tem um rio principal, e sim são compostas por vários rios que nem sempre se encontram, não sempre desaguam dentro de outro rio principal, mas que são vários pequenos rios que compõem toda uma região, como por exemplo a Bacia do Nordeste. Então são rios aqui que vão desaguar aqui no Oceano Atlântico. A Bacia de Leste, então corresponde a essa região aqui litorânea. E a Bacia Sul-Sudeste, né, também na região litorânea.
Um rio, ele é composto basicamente do seguinte: seu leito menor é a região onde ele corre sempre, onde vai estar alagado sempre. O leito maior é também conhecido como região de várzea, né? É a região que ele vai ser inundado durante alguns períodos, os períodos de enchente, os períodos de cheia. Vertente ou costa do vale são as paredes do relevo no seu entorno, onde ocorrem as erosões. E os interflúvios, né, também chamado divisor de água, são as regiões mais altas, onde de repente a água pode escorrer por aqui e vai dar origem a esse rio aqui, e águas que correm um pouco mais acima, um pouco para o outro lado, correm para o outro lado, dando origem a outro rio, um outro lago, uma outra bacia hidrográfica. Então essa região mais alta aqui ela é chamada de divisor de água. Vegetação. Então, eu não vou dar muitos detalhes nessa imagem, porque mais na frente a gente vai ver novamente alguns outros detalhes. Né? Mas aí, a maior floresta brasileira corresponde a basicamente todo o Nordeste, praticamente, e alguns países que fazem fronteira com o Brasil, como Colômbia, por exemplo, com Venezuela. Então, aqui é a floresta amazônica. Né? Então, floresta amazônica, praticamente arbórea, grandes árvores, umidade o ano todo, quente o ano todo, densa, são algumas características da floresta amazônica. Aqui nessa região, laranja clarinho, a gente vai ter a tão famosa nossa caatinga. Caatinga significa mata branca. E era chamada assim pelos índios por não ter folhas em parte do ano e ter uma coloração acinzentada. Caatinga significa mata cinza. Então as características são plantas xerófitas, são plantas adaptadas a um ambiente semi-árido, até mesmo quase árido. Raízes profundas, espinhosa, galho retorcido, casca grossa. É uma região que chove muito pouco, é bem sabido por todos, né? Então são as características da caatinga. Entre essa caatinga e a Mata Atlântica, aliás, a floresta amazônica, a gente vai ter aqui a Mata dos Cocais. Como a palavra diz, uma floresta um pouco mais homogênea. Ela é composta basicamente por variedades de coco, daí o nome Mata de Cocais. É uma vegetação de transição, né, entre a floresta amazônica e a caatinga. Ela fica aqui no meio. Aqui vai ter um dos principais, vai ter vários, né? A floresta é muito importante para o extrativismo. As pessoas vivem muito aí do extrativismo, tirando material para artesanato, óleos para questões de composição de remédios, por exemplo, de cosméticos e também artesanato no modo geral, né? Muito utilizado. Uma das vegetações que se destacam aqui é a carnaúba. Aqui no litoral, a Mata Atlântica, né? Que é a nossa mata aqui, né? A região onde a gente encontra mata ainda preservada, em alguns lugares, preservada ou secundária, né? Já que algumas já foram desmatadas e depois foram replantadas ou elas surgiram naturalmente. Dificilmente você encontra aqui uma área que nunca, historicamente, foi desmatada, mas onde a gente encontra aqui alguns resquícios ainda de Mata Atlântica. Ela é uma vegetação muito parecida com a floresta amazônica, né? Mas devido a uma menor umidade e menos regiões alagadas, ela possui até uma diversidade maior de animais e de vegetais. Então, apesar da floresta mais conhecida nossa ser a floresta
amazônica, a Mata Atlântica ela possui uma diversidade maior e um solo bem mais fértil. É uma característica da Mata Atlântica. Aqui na porção central, nós temos o Cerrado. Então, quem conhece as características da Caatinga, conhece a do Cerrado, né? Eu costumo dizer que o Cerrado é uma Caatinga, é a mesma, só que com um pouco mais de umidade. Aqui não é mais semiárido, é semiúmido. É uma área de transição entre litoral e floresta amazônica, é semiúmido. Então, se é um pouco mais úmido, você vai ter um pouco mais de verde, um pouco mais de árvore, um pouco mais de diversidade. São características do Cerrado. Essa Mata Atlântica, na verdade, é aqui, esse verde aqui, né? Se estende do sul do país até quase parte do Nordeste. E aqui no litoral mesmo está o mangue, na verdade, né? Que não seria tão extenso aqui assim, mas está aqui no desenho para a gente poder marcar. Seria uma faixa bem fininha, né? Uma área mesmo ali de transição entre o ecossistema continental e o bioma, né? O bioma marinho. Então, apesar de muita gente não dar muita importância ao manguezal, o manguezal é muitíssimo importante para fazer essa transição entre os animais terrestres e os animais aquáticos. Existe toda uma troca ali, né? Por exemplo, muitas aves elas se alimentam no manguezal, dos restos orgânicos, dos nutrientes, insetos que existem no mangue. Muitos peixes de rio vão se alimentar no mangue. Muitos animais no mar eles vão reproduzir ou se alimentar no mangue. Então, é um bioma importantíssimo. Aqui a Mata de Araucária. Então, a Mata de Araucária é uma região distante de nossa realidade aqui, né? Do Nordeste, porque é a Mata dos Pinheiros, é como se fossem os pinheiros brasileiros, né? Seria o que a gente tem mais próximo dos pinheiros americanos, canadenses, ou seja, árvores adaptadas a um ambiente um pouco mais frio, com folhas mais rígidas, por exemplo. Então a região é de menor diversidade, onde você vai ver basicamente esse tipo de vegetação, a araucária predominando. E vai ser justamente naquela região que mais na frente a gente vai ver que onde o clima é outra altitude, é um clima mais ameno, devido ao fator altitude. Região dos Campos, então essa parte aqui é amarelinha, Campos Limpos ou Pampas Gaúchos, corresponde mais a herbácea. O nome campo já diz, né? Parece um campo de futebol. Tá? A vegetação mais baixinha ou mais homogênea. É típica para pasto, né? É uma região onde se cria muito gado devido a essa característica natural. Então seria o Campos ou Pampas Gaúchos. E por último, o Pantanal. O Pantanal, ele também é chamado de vegetação complexa. Por que complexa? Porque para você entender o Pantanal, você teria que entender basicamente todas essas outras vegetações que a gente falou anteriormente. Porque ela é uma área onde você vai ter um pouco de floresta amazônica, um pouco de mata dos cocais, um pouco de cerrado, inclusive um pouco de mata atlântica e um pouco de campo limpo. Então você vai ter de tudo um pouco, por isso é chamado de vegetação complexa. Claro que o que vai predominar são as regiões alagadas, daí o nome pântano, né? Pantanal. Nas regiões alagadas vai predominar as vegetações aquáticas, igarapés, iguapós, como tem na Amazônia. Isso aí vai ter um destaque. Mas o Pantanal vai ter um pouco de tudo, é uma característica do Pantanal. E aqui um exercíciozinho, né? Quem dominou, quem prestou atenção, quem já conhece, vê que não é tão difícil esse exercício, né? Vamos lá, vamos ver aqui, por exemplo. Quente com formação arbórea, condicionado ao relevo serrano
e a umidade oceânica. Então, umidade oceânica, então a presença do oceano, árvores. Então, aqui eu estou falando da Mata Atlântica. O bizu ali oceânico já está dizendo, né? Oceano Atlântico. Então, a Mata Atlântica ela recebe influência direta da umidade do Oceano Atlântico, daí o nome Mata Atlântica. Aqui, ó, quente com chuvas abundantes, rios caudalosos. Onde é que eu tenho chuva abundante no Brasil? Então, só na região amazônica que eu tenho uma chuva abundante, chuva o tempo todo, chuva o ano todo. Alto índice pluviométrico, muita chuva por metro quadrado. E rios caudalosos. Então, eu estou falando aqui de região amazônica, com certeza. Grande e densa cobertura arbórea, uma das maiores florestas, a maior floresta do mundo. Então, aqui, ó, floresta amazônica. Aqui já começa. Quente e semiárido. Onde é o semiárido brasileiro? Nordeste. Se estende ali para Minas Gerais, mas basicamente o Nordeste. Chuvas escassas e regulares. Solo pedregoso, vegetação resistente à seca. Essa vegetação resistente à seca é chamada mais uma vez de xerófita. Eu estou falando aqui de caatinga. Quente e úmido. Quente e semiúmido. Solo ácido. Predominam os arbustos retorcidos com raízes profundas. Então, isso aqui tudinho vale para caatinga. É as mesmas características. Arbusto retorcido, raízes profundas. Isso aqui tudinho, com chuvas escassas, regulares, também vale para o cerrado, que é a nossa resposta aqui, né? Qual é basicamente a diferença entre os dois? A diferença maior, né? Um é semiárido e o outro é semi-úmido, é um pouco mais úmido. Então aqui, ó, cerrado. Quente com planícies alagadas. Parte do ano com grande variedade de espécies vegetais. Então, acabamos de falar, né? As vegetações complexas, com grande variedade de vegetais e planície alagada. Estou falando aqui de Pantanal. Com clima ameno, chuvas regulares, favorável à formação de pinheiros. Então, os pinheiros brasileiros é a Mata da Araucária. Clima ameno devido a ser uma região de altitude. Então, aqui as principais características dos principais biomas brasileiros. Clima brasileiro. Então, região Amazônia, devido a passar aqui a linha do Equador, ser quente, quente o ano todo, úmido o ano todo. Clima equatorial. Região central do Brasil, devido aqui em cima passar o Trópico de Câncer e aqui embaixo de Capricórnio, basicamente todo o Brasil ele possui o clima tropical. Até o equatorial está dentro dessa faixa aí. Só que ele é específico equatorial porque é cortado pela linha do Equador. Então, aqui no centro, região tropical. Agora, tropical o quê? Típico. Por que típico? Que uma característica muito presente no clima tropical é chuva de verão. Isso vai acontecer na maior parte do planeta. Então, esse tipo pode ser chamado também de tropical verdadeiro. É o clima da porção central do Brasil e da maior parte do mundo quando se fala de clima tropical. E por que eu estou dando destaque a isso? Porque a gente também tem o clima pseudo-tropical, que é na região litorânea. Aí quais as características? As mesmas do típico. Quente, quente e úmido, baixa variação térmica. A diferença vai ser, enquanto no típico chove no verão, no pseudotropical vai chover um pouco mais no inverno do que no verão. É o nosso clima, né? Na verdade, não é nem no inverno, né? Aqui chove um pouco mais no outono
inverno, né? Mas a gente costuma dizer ali no finalzinho do verão, começo do outono, quando começa as chuvas, que começou o nosso inverno. Então esse clima é chamado de pseudo-tropical. O clima semiárido, o nome já diz, né? Semiárido, ou seja, quase seco. É o clima da vegetação que acabamos de falar, da caatinga. Então é um clima com baixo índice pluviométrico e com grande irregularidade de chuvas, no sentido de que pode até chover muito durante uma semana, 2 semanas, mas depois disso passa meses sem chover. Então quem não tem onde guardar água, quem não mora próximo a grandes barragens, tem grande dificuldade com a água devido a essa inconstância, essa irregularidade. É a principal característica. Irregularidade em referente a lugares também, né? Às vezes cidades vizinhas, uma está chovendo e a outra do lado, alguns quilômetros de distância, fazem meses que não choveu. Então essa irregularidade castiga muito a região, pode dizer assim. É uma característica do semiárido. Tropical de altitude, quanto mais alto, mais frio. Então, continua sendo um pouco quente o ano todo, como qualquer clima tropical, mas a temperatura comparada ao restante do Brasil, ela vai ser um pouco mais amena, um pouco mais baixa, branda, né? Então, característica do clima tropical de altitude. Subtropical, como a palavra já diz, abaixo do tropical. Então aqui é o que a gente tem mais próximo do clima temperado. Então aqui a gente já tem 4 estações um pouco mais bem definidas. É onde no inverno você vai encontrar temperaturas abaixo de zero, em alguns lugares de altitude podendo até acontecer a questão da neve, né? A questão da geada. Então é um clima muito diferente da maior parte do Brasil, né? Que é um clima quente, quente o ano todo. No subtropical você pode encontrar temperaturas abaixo de zero em parte do ano. Então clima subtropical. Então aqui, ó, vou falar até rapidinho, né? Vocês já estão fera já. Vocês já matam rapidinho. Predominante na Amazônia. Acabou-se, né? Clima equatorial. Aí, norte do país, quente, muito úmido, com chuvas abundantes e bem distribuídas. Clima equatorial. Porção central do país. Quente com maior amplitude térmica ou variação térmica, mesma coisa. Apresenta o verão chuvoso e o inverno seco. Então, tropical. Típico porque chove no verão. Porção serrana do Sudeste e Centro-Oeste. Apresenta temperaturas menores em virtude da maior altitude. Aqui também não tem o que fazer, né? Temperaturas menores em virtude da altitude, tropical da altitude. Região costeira, de São Paulo até Rio Grande do Norte, quente com baixa amplitude térmica. Baixa amplitude quer dizer baixa variação, quer dizer é quente o ano todo. Bastante úmido, não tanto quanto a Amazônia, que é a região mais úmida do Brasil, mas é úmido. Então esse aqui é o pseudo tropical, é o nosso clima litorâneo. Só faltou aqui dizer que as chuvas são concentradas no inverno, né? Ou outono e inverno. Sertão nordestino, acabou-se, né? Semiárido. Quente, chuvas em menor quantidade, mal distribuída, secas prolongadas. Porção sul do país, São Paulo, temperaturas mais baixas no inverno, quando comparado às demais regiões, podendo ter geadas ou até mesmo nevasca na área serrana. Então, clima subtropical com as estações definidas. Então, esses são os climas do Brasil. E aqui para encerrar mais uma vez o mangue, né? Para lembrar da importância do mangue. Então, o mangue é um dos ecossistemas
mais importante para o equilíbrio da região costeira. Os mangues surgem na área de contato entre as águas dos rios e do mar, apresentando espécies típicas de vegetais adaptadas ao sal do ambiente, o ambiente adaptado, a vegetação adaptada a um ambiente salgado com sal é uma vegetação halófila, que possui raízes aéreas, ou seja, as raízes saem da água para poder respirar, para poder fazer a troca, né, com o ar. Isso não ocorre dentro d'água, por exemplo. Então ela precisa ser aérea. Então, essas raízes aéreas são chamadas de pneumatóforas. Então, por onde ela respira. Então, só por hoje é só. Né? Bom estudo. Lembrem sempre de fazer aquele resumo de todas as aulas. Em breve a gente vai dar o visto aí nessas atividades. Continue estudando. Qualquer dúvida, estou aqui. Tudo de bom. Tchau, tchau.